Pronto? Muito bem, boa noite pessoal, tudo bom? Ao convite do meu pai, para quem não me conhece, eu sou o Rafael, sou filho do Gaspar, que acabou de fazer a palestra aí. A gente montou uma palestra sobre inteligência artificial, porque é um assunto que todo mundo fala, que todo mundo comenta, e nem sempre todo mundo tem a familiaridade de saber o que é, como é que surgiu, por que estamos falando agora o tempo todo de inteligência artificial. E aí eu preparei uma palestra para a gente, na verdade, baseado numa palestra que rolou lá em Jaraguá do Sul. Eu moro em Jaraguá do Sul, a empresa que eu trabalho tem uma parceria muito forte com o Sesc, lá em Jaraguá, e no evento do Sesc Reúne, eles convidaram a nossa empresa, para fazer uma palestra sobre inteligência artificial, e a gente montou essa palestra aqui que a gente apresentou lá. Eu adaptei ela um pouquinho, trouxe para cá para nós bater um papo sobre o que é. O objetivo hoje é fazer uma palestra simples, bastante leiga, para a gente entender o que é, sem nada técnico, sem nada que vá ser de dificuldade, só para a gente se familiarizar um pouquinho mais sobre inteligência artificial. Tá? Bom, para vocês me conhecerem um pouquinho melhor, meu nome é Rafael Melo, já me apresentei, eu sou formado em Ciência da Computação, me formei aqui na Univale, em Itajaí, apaixonado por tecnologia desde sempre, desde criança, 25 anos de experiência com desenvolvimento de software. Eu já estou há 6 anos ali na empresa que eu estou agora, trabalhando com gestão de equipes de desenvolvimento. Tá? Então, vamos lá. O que é inteligência artificial? Para quem não sabe o que é, né? Todo mundo fala, mas o que é na prática inteligência artificial? Tá? São sistemas computacionais projetados para realizar tarefas que deveriam ser feitas por humanos, para facilitar a vida de seres humanos, né? Desde visão computacional, tomadas de decisões, e entre outras tarefas. Né? Principal característica, qual é a diferença de uma inteligência artificial para um software comum? Inteligência artificial processa um volume absurdo de dados, um volume muito grande de dados e com muita velocidade. E ele toma decisões, ele aprende com esses dados. É diferente de você abrir teu aplicativo do WhatsApp, que ele é um aplicativo fixo, que só faz uma tarefa só. Inteligência artificial, ela aprende, ela evolui. Você vai colocando cada vez mais dados para ela e ela vai melhorando, ela vai evoluindo. Essa é a grande diferença de inteligência artificial para qualquer outro software do teu computador. Tá? Para citar alguns tipos, a gente tem vários tipos de inteligência artificial, desde machine learning, deep learning, uma palavra complicada, né? Processamento de linguagem natural, visão computacional. Então, são alguns tipos de IA que tem, né, por aí. Tá? Alguns exemplos que eu vou dar para vocês, só para vocês terem noção. A inteligência artificial não é novidade, ela não é uma coisa nova. Todo mundo está falando agora, faz uns 2 anos que tem IA para todo lado. Né? Todo mundo fala de ChatGPT, todo mundo fala de geração de imagens por IA, mas ela não é uma novidade. A inteligência artificial ela vem o conceito básico dela desde Alan Turing, em 1950, quando ele criou os primeiros computadores, quando ele ajudou a criar os primeiros computadores. Ela foi mais largamente usada no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Tá? Aonde que é usada a inteligência artificial? Desde lá, né? Detecção de monitoramento de fraude, por exemplo. Em empresas de administradora de cartão de crédito usam muito a inteligência artificial, sempre usaram para detectar fraude, para detectar anomalias no sistema financeiro. É utilizada a inteligência artificial. Previsão e manutenção de máquinas. A indústria usa muito a inteligência artificial. Com sistemas que fazem leitura das máquinas, eles conseguem prever as manutenções, prever qual é a melhor configuração para aquela máquina ser mais eficiente. OCR, por exemplo, é outra tecnologia, principalmente quando lançaram aquelas impressoras de jato de tinta, que era uma grande novidade lá há muito tempo atrás, vieram os scanners. A gente escaneava um documento, o scanner conseguia transformar um documento de uma imagem para um texto, para você editar. Isso é inteligência artificial. Existe há mais de 20 anos esse tipo de tecnologia. Tá? E por aí vai. Sistemas de tomada de decisão, visão computacional, por exemplo, que hoje a gente vê muito nos carros da Tesla, que todo mundo acha aquilo extremamente tecnológico. As indústrias sempre utilizaram câmeras para ficar detectando imagem, por exemplo, vou dar um exemplo só, para detectar se o funcionário no chão de fábrica está usando EPI, está usando óculos, está usando protetor auricular. A inteligência artificial pode processar essas imagens, detectar que alguém não está usando a proteção e dar um aviso, dar um alerta para a chefia de segurança para, olha, tem um funcionário teu aí que não está utilizando o sistema de proteção. Então, isso já tem há bastante tempo, desde os anos 2000, não é novidade. Desde sistema preditivo, chatbot, então, para atendimento online, usa há muito tempo. Tá? Só para dar uma noção para vocês,
por que agora se fala tanto? O que é que mudou? Que agora, 2 anos para cá, todo mundo fala de inteligência artificial. O que mudou foi uma empresa chamada OpenAI, que ela desenvolveu um desses tipos de sistema de inteligência artificial, que ele é de geração de texto, que ele chama de inteligência artificial generativa. E ele lança no mercado, então, o ChatGPT. Tá? ChatGPT é aquilo. Todas essas outras ferramentas que eu falei de inteligência artificial, que já estão no mercado há muito tempo, elas estavam na mão de indústrias, de universidades, de centros de pesquisa, muito restrito a um pessoal muito técnico que só eles sabiam mexer com aquilo, então para extrair dados, para imputar dados naquele sistema. Então era muito restrito o acesso à inteligência artificial. A OpenAI trouxe uma interface para colocar na palma da mão da gente. Tá? Então, a partir dali, 2022, quando eles lançaram o ChatGPT, todo mundo tinha acesso à inteligência artificial. Né? E aí todo mundo começou a brincar e aí, pum, foi aquele boom, todo mundo começava a falar de inteligência artificial. Eles lançam ChatGPT e lançam o DALL-E, que era o sistema deles, ainda é o sistema deles de geração de imagem, que você pede qualquer coisa para ele, ele gera qualquer imagem para ti de forma instantânea. Tá? Então, o grande boom foi isso, né? Essa facilidade de acesso a uma inteligência artificial. Tá? Não sei se conseguem ler, tá ruim para ler, né? Eu fiz um exemplo muito rápido, né? Se você entra no ChatGPT, oi? Pode. Vamos tornar isso aqui um bate-papo, inclusive, fica muito melhor. Gostaria que você falasse um pouquinho do ChatGPT. Eu já sei que é porque eu perguntei para você. Tá. Mas é uma coisa assim, muito interessante, que a gente só estava pesquisando tudo. Agora, outra pergunta que eu faço tem que pagar para usar o ChatGPT? Tem uma versão grátis e tem uma versão paga. Então, hoje você entra no ChatGPT, tu consegue fazer as pesquisas e a geração de textos que você precisa. A versão grátis ela é um pouco mais limitada em termos do quanto de informação ela te fornece, a qualidade da informação que ela te fornece. E a versão paga dela, aí ela tem muito mais opções e muito mais qualidade no que ela te entrega na prática, tá? Mas ela sim, tem a versão grátis. Depois, aqui mais para frente, eu vou fazer um teste rápido com vocês, para vocês notarem o quão é fácil mexer com o ChatGPT e para que você pode utilizar ele no dia a dia. Todo mundo consegue utilizar isso. Tem um aplicativo dele que tu baixa, que você consegue conversar com ele, tu não precisa nem digitar mais, e é uma conversa muito fluida, inclusive, né? Aqui eu tinha feito um exemplo de você pedindo para o ChatGPT criar um convite para uma palestra de inteligência artificial. Ele gera para a gente em segundos todo o texto. Quando, onde, qual é o tema, os tópicos, isso gera muito rápido, em alguns segundos. Tá? Se eu pegar o mesmo comando, agora pega esse mesmo convite, gera para mim com o Instagram, e em segundos ele troca o conteúdo do texto para uma coisa menos formal e gera para o Instagram, consegue até gerar uma imagem para o Instagram. A mesma coisa para e-mail, em segundos ele vai pegar esse teu convite, transformar num formatinho de e-mail, menos formal, mais formal, depende do que você consegue, do que você pedir para ele fazer. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês do que dá para fazer com o ChatGPT. Isso aqui lá na empresa a gente utiliza um relatório como uma empresa de desenvolvimento de software, é um relatório simples onde os desenvolvedores listam lá o que eles fizeram durante o dia. Desenvolvi tal funcionalidade, levei X horas, estava previsto tantas horas. Eles vão lançando isso numa planilha. Eu peguei uma dessas planilhas bem simples e pedi para o ChatGPT fazer umas análises para mim. Deixa eu mostrar para vocês, bem rapidinho, o que ele pode fazer. Aqui tem algumas colunas sobre o resumo da atividade, se foi abonado horas, se não foi, quantas horas foi gasto. E aí, a carinha do ChatGPT, eu peguei o Excel e fiz um upload da ferramenta, na versão grátis, tá? Isso aqui sem precisar pagar. Tá? Aí eu pedi para ele ler para mim a planilha e para a gente poder fazer uma análise mais tarde. Tá? Isso eu só gravei rapidinho para não ficar tão moroso aqui para vocês. Tá?
Ele pega a tua planilha, faz uma pequena análise e já listou para mim todas as colunas que tinha na planilha e mostra já as primeiras linhas, rapidamente. Deixa ele terminar ali. Perfeito. Aí eu pedi para ele gerar para mim um gráfico dessa planilha com os apontamentos de quem mais tinha feito apontamento. Eu queria saber quem mais tinha trabalhado. Tá? Digitei como se tivesse pedido para qualquer pessoa. Gera um gráfico para mim dos apontamentos por responsável. Ele rapidamente gera para mim, eu sei que o João da Silva lá apontou 35 horas de trabalho. Tá? Perfeito. Aí eu queria entender qual era... gerar um gráfico para mim por motivos de abono. Eu queria entender quais apontamentos eu não vou cobrar do meu cliente, porque por um motivo ou por outro. Rapidinho ele gerou para mim que em prospecção e orçamento eu já gastei 4 horas, eu não vou cobrar isso do cliente. Então eu consigo com o Excel, por exemplo, e o ChatGPT, começar a se extrair informações com essa ferramenta. Dá para fazer isso na mão? Dá para fazer na mão, mas você vai perder mais tempo, entendeu? Aqui, como é um exemplo muito simples, aqui depois eu pedi para ele, não para gerar um gráfico, mas para me dizer qual é o percentual que os apontamentos do João da Silva representam no total. Ele rapidamente calcula para mim e joga ali na tela, entendeu? E aí depois eu peço para ele gerar mais um gráfico de pizza, com mais algumas informações. Isso aqui na prática, né, no nosso dia a dia, já é um negócio simples, mas para as empresas, por exemplo, eu poder cruzar informações de planilhas de custo com planilha de produção, com tempo de desenvolvimento do meu produto, para mim entender onde é que está os gaps, onde é que estão os gargalos, o que eu posso produzir mais com menos custo, a ferramenta ela é muito útil para esse tipo de coisa. Então você consegue extrair muita informação dele. Coisas que tu coloca na mão do analista, ele vai conseguir fazer, lógico, mas ele vai passar 1 dia, 2 dias analisando planilha, fazendo fórmula, fazendo gráfico. E a ferramenta pode tornar isso muito mais rápido, muito mais simples. Tá? Já estão usando na saúde para fazer diagnósticos ou não? Pode ser usado para fazer diagnósticos, ele pode auxiliar. Tá? Mas uma coisa tem que deixar bem claro. Tá? O ChatGPT, por mais maravilhoso que pareça, na prática, se a gente olhar tecnicamente o que rola por baixo de uma inteligência artificial dessa, ele é um sistema de geração de palavras. Então, ou seja, ele analisa, só que o volume de dados dele é tão grande que parece que ele está conversando com você, parece que ele sabe o que você quer, mas na verdade ele só tem a probabilidade de qual é a próxima palavra que faz mais sentido. Ele vai montando isso palavra por palavrinha, entendeu? Então, assim, não dá para confiar 100% em todos os dados que ele traz para ti. Tá? Isso é importante deixar claro. Tá? E aí, isso que eu queria mostrar para vocês, se eu conseguir, um exemplo bem interessante do que dá para fazer com o ChatGPT. Deixa eu só carregar rapidinho. Ó, esse aqui é a interface dele, tá? Eu estava ontem à noite ainda terminando de montar a palestra, e puxa, o que é que eu posso mostrar lá para o pessoal? Justamente, estamos dentro de um centro... Pode falar. É interessante, eu uso muito no meu trabalho o ChatGPT, né? Uhum. Muitas vezes tu quer escrever um texto, e aí tu coloca assim, melhora o texto, né? Ou Aham. deixa ele menos agressivo, deixa ele... Isso, mais formal, menos informal. É interessante tu ver isso, assim, normalmente eu mantenho os meus textos, é isso que eu queria dizer contigo, Aham. né? Aham. Mantenho o teu texto, então eu já testei assim, que né, claro que eu trabalho muito usando na mesma área, Aham. então que realmente assim, às vezes ele vai dizer coisas que não aquilo que tu queria dizer. Exatamente. Ele vai mudar muito aquilo que tu quer falar, né? Exatamente. É maravilhoso. Tem um vídeo no YouTube do Átila Yamarino, que ele é um biólogo. Eu estava assistindo até para conseguir mais conteúdo. Ele estava falando o seguinte, que ele fez alguns testes, como ele é biólogo, como ele é doutorado, tá, na área dele, ele fez alguns testes. Ele pediu para o ChatGPT gerar alguns textos para ele, alguns estudos, e o ChatGPT foi gerando. Só que chegava no final, ele não dava referência bibliográfica do que ele estava fazendo. Aí ele estava falando assim, ó, o ChatGPT estava parecendo alguém que era muito convicto no que falava, mas nem tudo do que ele falou era 100% verdade. Tá? Então tem que tomar esse cuidado, usar o ChatGPT, usar outras ferramentas, não existe só o ChatGPT no mercado, tem que ter esse pequeno cuidado de ter noção do que ele está gerando, nem sempre ele é 100% no que ele faz. Tá? Eu queria fazer uma brincadeira com vocês que não está aparecendo na tela, peraí. Está só a apresentação, né?
Ontem à noite eu estava fazendo uns testes, aí, putz, o que eu posso levar para o pessoal para tornar isso um pouco mais palpável, um pouco mais real para o dia a dia, por exemplo, da casa espírita, ou vocês que são trabalhadores aqui, né? Eu ontem pedi para ele assim, perguntei o seguinte: você conhece o livro Nosso Lar? Para ter noção da velocidade que está isso aqui. Ele não só conhece, como já me dá um resumo. Tá? Aí eu peço para ele assim, sei lá, o que levou o André Luiz ao umbral? Todo mundo conhece essa história, né? Opa, estou digitando de costas, gente, só um minutinho. Se eu perguntar para ele, ele me mostra e me diz exatamente o que levou o André Luiz ao umbral. O pessoal está reclamando de spoiler do livro. Maldade, né? Assim que o Gaspar fez a palestra dele hoje, né, Gaspar? Aí, só que tu pode fazer mais com isso, né? Ele não só vai fazer o resumo do livro. Eu posso, por exemplo, pedir para ele, me mostre, por exemplo, os pontos de convergência entre... Ele vai ter que me entender lá. Entre Livro dos Espíritos e Nosso Lar. Ele vai listar para a gente, com tópicos. Entendeu? Quem aqui já fez esse estudo? Pegou o Livro dos Espíritos, o Nosso Lar, e quais os pontos que convergem? Quais os pontos que têm relação? É difícil fazer isso, fazer esse estudo. Ele vai conseguir fazer isso para ti. Olha lá. E não é pouco, né, o texto. Tá? Ó, evolução espiritual, lei de causa e efeito, pluralidade de mundos, e ele continua gerando. E faz uma conclusãozinha para ti no final. Tá? Eu posso ainda pedir para ele mais coisa, eu posso pedir para ele, me ajude a fazer uma palestra. E agora a gente sabe que o Gaspar tinha as palestras. Sobre o Nosso Lar, de 40 minutos. Eu ainda vou dar um tempo para ele, tá? Olha lá, ó. Eu vou pedir para ele me ajudar a fazer uma palestra sobre o Nosso Lar de 40 minutos. Ele já me dá os tópicos e já me dá do ladinho quanto tempo cada tópico que eu vou falar. Tá? Eu não sei se você vai abordar isso para frente ou não. Eu utilizo o ChatGPT no meu trabalho diariamente. E desde que eu comecei a trabalhar na casa, principalmente com evangelização e com a parte de comunicação, por eu usar no meu trabalho, eu utilizo a versão paga do ChatGPT, que tem a possibilidade do treinamento dos bots. Também hoje é um pouquinho limitado, mas já dá para fazer na versão gratuita também. Sim. E você falou que não dá para confiar 100% no que ele diz, né? Eu consegui driblar isso de uma maneira que eu fiz o upload das obras básicas, da revista espírita, de toda a coleção A Vida no Mundo Espiritual e também de toda a coleção de Joana de Angelis. Tá. Em PDF. Ok. E eu criei uma orientação que qualquer resposta, eu desabilitei a busca na internet, qualquer resposta ele tem que buscar ali dentro. Perfeito. Então essa correlação ficou muito mais precisa. Muito mais preciso. E ele consegue me trazer, inclusive, dependendo da forma que a gente pergunta, essa informação eu peguei da página tal, capítulo tal, livro tal. Perfeito, perfeito. Quando você começa a aprender a usar a ferramenta, você começa a extrair o melhor dela. Tá? E o ChatGPT, ele é uma ferramenta que ele serve para praticamente tudo. Então, ele não é específico, por exemplo, para leitura de documentos. Tá? Deixa eu mostrar para vocês, rapidinho. Eu não coloquei na apresentação, porque eu achei que não ia dar tempo, mas já que nós estamos assim, tem uma ferramenta nova da Google, que lançou semana retrasada, se eu não me engano. Eu vou ter que me logar. Só um pouquinho, gente. Eu já estava logado num outro... Eu vou só mostrar para vocês. Perdi. Mas depois procurem. Deixa eu jogar aqui.
que é o Notebook LM, se não me engano, tá? Tem uma ferramenta da Google chamada Notebook LM. Ela é específica para isso, para você fazer leitura de documentos e você interagir com o chat, como eu fiz agora com o ChatGPT, para você interagir com os documentos. Então você pode subir todas as obras, por exemplo, você pode subir vídeos para ela vai ler todos os vídeos e você pode interagir com o conteúdo de uma palestra, por exemplo. Você faz perguntas para a ferramenta como se fosse qualquer para uma pessoa. Vai fazer mais ou menos o que eu fiz ali com o ChatGPT, tá? Notebook LM. Depois eu vou deixar esse material com o pai e aí o pai coloca no grupo de vocês e ele distribui com as ferramentas. Pode ser? Beleza. Então assim, ó, era só um exemplo do que dá para fazer, tá? E agora, como é que eu volto, né? Voltou? Voltou. Calma. Problema de uso marcha. Ele tá com mau contato. Eu vou tirar e colocar de novo. Uhum. Agora foi. Beleza. Então, assim, era só um exemplo do que dá para fazer, tanto na parte comercial, na parte de você trabalhar com ferramentas para obter dados de planilhas, por exemplo, quanto para você usar no teu dia a dia, para gerar texto, para gerar palestra, para fazer o estudo de informações. Eu tenho um outro GPT que eu estava fazendo para tirar dúvidas sobre a Bíblia, por exemplo. Nossa, ela tem um conhecimento absurdo de Bíblia. Você pergunta qualquer coisa, ela sabe. É muito interessante, tá? E não, só que não tem só ChatGPT, né? Tem outros geradores, né? A gente tem aí desde o Copy AI, que é uma ferramenta que bate de frente, tem o Gemini da Google, tem da Microsoft. A Microsoft agora lançou faz 2 dias, depois eu passo para vocês também, não deu tempo de colocar, porque ele lançou agora o Copilot no WhatsApp. Você tem teoricamente as mesmas funcionalidades do ChatGPT agora no teu WhatsApp, só que é a ferramenta da Microsoft. Entendeu? Agora já está ficando cada vez mais fácil esse tipo de ferramenta. Eu queria mostrar um pouquinho para vocês também as ferramentas de geração de imagem. Tá? ChatGPT, ok, a gente gera texto, a gente gera e-mail, a gente trabalha com dados, mas o que revolucionou também quando lançou em 2022 foi os geradores de imagem. Né? Todo mundo fala que agora que tem de imagem fake por aí, que ninguém sabe se é mais IA ou se foi gerada na mão, né? Tem de monte. Citei alguns só aqui, tá? Leonardo.ai, Blue Willow e o Midjourney são só alguns no mercado, tem diversos, tá? O Midjourney é o principal hoje do mercado e todo mundo tenta alcançar o que ele faz hoje, tá? O Leonardo.ai eu uso bastante, mas ele já chega perto, tá? Só para vocês terem uma noção de como está evoluindo a geração de imagem, essa aqui é um comparativo do Midjourney, né? A ferramenta de geração de imagem, e a evolução dele ao longo do tempo. Essa aqui foi quando eles lançaram a primeira versão do Midjourney, e é quando alguém pedia para ele gerar uma imagem do Capitão Jack Sparrow, do Piratas do Caribe, era aquilo lá que ele gerava. Tudo borrado, tudo feio, mas se pedir para qualquer um aqui desenhar o Jack Sparrow, se sair um boneco palito com um chapéu na cabeça, é muito, né? Vamos combinar. Isso aqui foi em fevereiro de 2022, tá? E em março de 2022 ele já conseguiu fazer o seu Madruga com um chapéu na cabeça. Mas já está bem melhor. Exatamente. A questão isso foi em fevereiro de 2022. Em novembro do mesmo ano, ele já gerou um Jack Sparrow perfeito. E é o Johnny Depp, não é qualquer pessoa trajada de pirata. Tá? Aí eu trouxe alguns exemplos, eu entrei ontem à noite ainda na ferramenta do Midjourney, porque na ferramenta do Midjourney tem uma área que é pública e você consegue pegar as imagens que as pessoas estão gerando e os prompts que elas estão usando, o que elas estão usando para pedir. Eu trouxe só alguns exemplos de como é que está hoje a ferramenta. Tá? Isso aqui é alguém que pediu uma mulher japonesa com cabelos longos, olhos castanhos, posando para uma câmera, e algo, deu todo o descritivo, e isso foi o que ele trouxe hoje. Tá? Aqui outra pessoa pediu para fazer uma capa para o YouTube, para um vídeo de teste de novos cosméticos, uma foto realista de uma mulher tatuada no meio do quadro. Isso foi o que ele conseguiu gerar. Tá?
Não só imagens reais, mas como imagem em 2D, desenho animado. Se tu pedir para ele gerar um menino animado com 2D, tu dá as características que você quer, é o que ele está trazendo hoje. Isso aqui, se você colocar na mão de um designer, de um ilustrador, ele vai te pedir 2 semanas para gerar. Ele monta ou ele busca na net? Então, tem uma polêmica grande envolvendo geradores de imagem, né? Geradores de imagem... Sim, isso. O que está se usando para treinar geradores de imagem, as IAs, são imagens da internet. Tá? E é a grande polêmica com os designers, as pessoas que criam ilustração. Porque, pô, eu não autorizei a minha imagem para você treinar o teu robô, entendeu? E só que não tem controle, eles continuam treinando, continuam gerando as imagens. Não existe proteção nenhuma ainda. Ainda não, hoje não tem. Sim, hoje... Mas em questão de figuras públicas, ele já está com uma limitação. eu vou citar isso. Ele do mapa que deu problema. Exatamente. Tá? Então, assim, as imagens que ele gera, foi gerada por IA, não tem direito autoral. Ela é tua, você gerou e pronto. Tá? Então, esse é o nível que está hoje. É difícil hoje você identificar uma imagem que foi gerada por IA de uma imagem real. Tá? E aí, a polêmica foto do Papa, que foi em março do ano passado, se não me engano. Até março do ano passado, o Midjourney ele dava algumas horas de graça para você fazer teste antes de você contratar a ferramenta. Não é uma ferramenta barata para você contratar. E aí a galera entrava lá para fazer teste e começava a gerar milhares de imagens, ia criando novas contas de e-mail para poder ganhar mais horas de graça, e assim ia fazendo. Até que essa imagem viralizou do Papa usando esse casacão de rapper americano, né? E ninguém sabia se era real ou se não era, e todos os jornais noticiaram como real, vários mídias noticiaram como uma foto real do Papa, e aí acabou a festa do Midjourney. Ele não tem mais a versão grátis. E não tem, você entra lá, você tem que pagar para usar. Eu fiz um teste recente, estava lá na empresa, a gente teve uma brincadeira de uma gincana, que a empresa faz uma gincana assim durante o ano. O nome da nossa equipe, né, de brincadeira era o Sylvester Stallone. E aí eu tentei, vou gerar uma imagem do Sylvester Stallone com um binóculo, sei lá, eu tentei gerar uma imagem do Sylvester Stallone. O ChatGPT já não gerava mais. Ele já falou para mim que com figuras públicas ele não faz mais. Justamente para evitar esse tipo de problema, já não brincava mais. Eu tentei já fazer caricaturas minhas. E eu subo minha foto, porque ele tem aquele promptinho a partir da imagem, né? Ele sempre gera pessoas que são similares, mas nunca a mesma pessoa. Nunca a mesma pessoa, né? Agora ele tem esse bloqueio. Mas ainda assim é um cuidado que as empresas estão tendo e não porque tem uma regulação de mídia acontecendo. Tá? Ainda está faltando isso, tem muita discussão, muita polêmica em cima de regulação dessas mídias. Tá? Perfeito. E aí, assim como tem geradores de texto, geradores de imagens, a gente tem geradores de vídeo. Né? Citei alguns aqui, depois se quiserem pesquisar, o DAD, essas ferramentas, você sobe uma foto tua, ou uma dessas imagens geradas por IA, e tu dá um texto para ela coloca voz, coloca animação, coloca expressão facial, movimento de rosto, tu consegue fazer todo um trabalho, isso tudo em segundos, tudo isso muito rápido. Isso que é mais interessante, aquelas imagens todas que eu mostrei, se tu pedir para qualquer pessoa fazer, vai te pedir 2 semanas, 1 mês de trabalho. Ali você faz em segundos, você gera várias, até achar que você quer, sem precisar de um profissional, sem precisar de ninguém para te ajudar com isso. Tá? Aqui, pode falar. É assustador assim, se a gente parar para pensar. Tá? Depois eu deixo comprar esse material. Aqui a gente tem vários, eu listei 2 aqui, sites que listam IAs que estão surgindo o tempo todo no mercado. Que por categoria, por tipo de tarefa que ela consegue resolver a tua vida, tu consegue entrar aqui, pesquisar e entender achar uma ferramenta ideal para você, para te ajudar em algum ponto. Aqui não dá para ler, mas eu queria trazer para vocês. Esse site especificamente, ele vai atualizando todo dia quantas IAs ele tem listado. Ali estava 18 mil IAs que resolviam praticamente mais de 8 mil tipos de tarefa, 8 mil tipos de trabalho para você. Então ela está listando isso diariamente, você entra lá todo dia, esse número está aumentando, está mudando. Tá?
Outros exemplos que eu trouxe, né? A gente está falando de gerador de imagem, gerador de texto. Eu trouxe 2 exemplos bem simples. Tem uma IA chamada Ask Laila, não sei se vocês conhecem. É um agente de viagens, só que ele é uma IA. Você entra lá, você conversa como se fosse com uma pessoa, você diz, eu quero viajar para os Estados Unidos, eu tenho um orçamento X, me ajuda a fazer um roteiro. Ela começa a fazer um monte de pergunta e vai te dizendo, com esse orçamento você consegue viajar em tal data, para visitar tal e tal lugar, o teu roteiro de dia 1 tu vai fazer isso aqui, dia 2 tu vai fazer isso aqui, dependendo da conexão que ela tiver com as operadoras, tu consegue comprar a tua passagem por ela e reservar hotéis por ela. Sem precisar de um agente de viagem, ela monta roteiro, monta orçamento para você, monta tudo, tá? Essa aqui é uma IA de fazer mapa mental. Você vai fazer uma palestra, vai fazer uma discussão ou um projeto, você sobe um PDF, sobe um Excel, sobe qualquer coisa para ela, ela te ajuda a fazer um mapa mental. Então tem muita coisa na internet, com aquelas listas você consegue chegar nessas ferramentas que vão te ajudar no dia a dia. Tá? E aqui eu trouxe alguns exemplos do que grandes empresas estão fazendo com IA. Tá? Esse aqui eu não sei se vocês conhecem, a Gran é uma das maiores plataformas de ensino EAD para concursos e pós-graduação. Eles fizeram um projeto bem bacana, que eles converteram 28 mil livros em 110 mil horas de áudio, em audiobooks, tá? Utilizando a inteligência artificial. Imagina fazer um projeto desse, tu converter, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir um audiobook, né? Audiobook é basicamente alguém lendo o livro para você, com uma certa entonação de voz, dando um pouco de contexto, mas ela lê o livro para você. Imagina você fazer um projeto para converter 28 mil livros em audiobook. Tu ia levar anos para fazer isso. Com o IA eles levaram isso, acho que alguns meses para fazer, disponibilizaram de graça e ajuda na inclusão de pessoas com deficiência visual, para ensino à distância. Né? Pensa que projeto bacana que consegue fazer com inteligência artificial. Tá? Para quem é do varejo, para quem conhece o mercado, a Lynx é a maior empresa de varejo do país. Aquele sistema de PDV que emite cupom fiscal, eles são os maiores do país. Eles criaram, esse eu não cheguei a ver, não cheguei a testar, mas eles criaram uma IA que eles prometem que é capaz de fazer a venda de ponta a ponta, desde a entrada do cliente até a venda finalizada, através de uma inteligência artificial. Tá? Por fim, a Oink Filmes, para quem tem criança pequena, deve conhecer o Três Palavrinhas, que é um dos maiores canais infantil do país. Eles declararam que utilizam demais IA para aprimorar texto, para gerar conteúdo, para trazer isso para o YouTube, gerar roteiros, gerar ideias para os vídeos deles. Tá? Aqui eu trouxe um exemplo da nossa empresa hoje, né? Nós desenvolvemos software, existe uma ferramenta chamada GitHub Copilot que ela ajuda o desenvolvedor a programar. O programador vai digitando as linhas de código, ela já vai dando sugestões da melhor código, da melhor maneira de fazer. Foi contratado isso lá dentro da empresa e isso ajuda a diminuir custo, ajuda a dar velocidade. A gente não entrega mais softwares com tanto bug, com tanto erro, né? Não vai para cliente. Então isso agrega muito no dia a dia. Hoje tem uma equipe de pelo menos 16 desenvolvedores que já não programa mais sem essa ferramenta, né? Já com a ajuda de uma inteligência artificial. Ainda não vai fazer software pela gente, né? Ainda estamos longe disso. Apesar de ter muita gente com medo, falando que tem videozinhos no YouTube que mostra tem software gerado inteiro por inteligência artificial. Mas quando a gente está falando de softwares que estão lidando com o financeiro de empresa, que estão entregando monitoramento de máquina, estão fazendo gestão de finanças de empresa, não dá para entregar na mão do IA, né? Tem que ser desenvolvido por uma pessoa. Claro, com o auxílio do IA tu consegue velocidade, tu consegue uma série de coisas, mas ainda não dá para deixar sozinho. Mas a IA já está ajudando muito a reduzir esse custo de desenvolvimento. Tá? E aí eu vou deixar algumas reflexões para o final, porque sempre que algo novo chega no mercado, que algo disruptivo chega no mercado, ela gera revolta dos incumbentes, né? De quem já está estabelecido. Né? Eu trouxe até alguns exemplos. Revolta dos luditas na Revolução Industrial, na França. Né? Os luditas eram os artesãos que, por exemplo, faziam roupas e faziam, né? Eles chegavam a tacar fogo nas indústrias que tinham as tecelagens e aí eles tacavam fogo, revoltas, porque estava tomando o emprego deles. Agora se produzia roupa em série e não mais na mão, como eles faziam, né? Mesma coisa contra a eletricidade. Chegou a gerar fake news de que a eletricidade ia
acabar com o mundo, né? Que era muito extremamente perigoso. Estava roubando emprego de produtores de óleo, né? Para lamparina, dos apagadores de lamparina na rua, acabou com tudo, né? Então gerou a revolta. Mesma coisa que os automóveis no início do século XX, né? A galera que produzia charrete, por exemplo, houve revolta, houve isso, né? De quem já estava lá. Mesma coisa com internet, com e-mail. Quem lembra da briga de taxista com Uber, né? Não dava para chegar, os Uber não conseguiam chegar perto do aeroporto que dava briga. Ainda tem uma... Mas, né? O que eu quero dizer? A inovação, a tecnologia, ela vem, ela não quer saber em quem está lá estabelecido, ela vai passar por cima e não tem o que fazer. Ou você se adapta, ou você fica para trás, né? Não tem jeito, né? Com a IA não ia ser diferente, tá? A gente teve várias revoltas acontecendo por causa da IA, desde protesto de trabalhadores do call center nas Filipinas, né? Com chatbots inteligentes, os call centers não precisaram mais de tantas pessoas para atender as pessoas. Quem teve greve de protestos de motoristas de entrega nos Estados Unidos, hoje nos Estados Unidos eles têm uma frota muito grande de carros autômatos. Empresas que têm 5 mil carros autômatos já rodando na rua, fazendo serviço de táxis sem motorista. Todo carro comandado por IA, por inteligência computacional, e houve protesto, houve revolta. Pô, como assim, né? Sem motorista, né? E a nós, como é que vamos ficar? Na indústria do cinema, no ano passado, né? Ficamos quase 6 meses com os roteiristas todos parados. Quem tinha suas séries, roteiristas desesperados, porque não tinha mais atualização das séries, né, gente? Hollywood estava utilizando o ChatGPT para gerar roteiro de série, né? E aí, greve geral, para tudo, sindicato dos roteiristas, sindicato dos atores, todo mundo apoiando, até que chegaram no consenso, né? Para não perder essa gama de profissionais. É a mesma coisa com criadores de imagens, estava falando agora há pouco. Então, isso sempre vai gerar revolta, né? Algo que disruptivo chega no mercado, quem está lá estabelecido vai ter que aprender, tem que se adaptar, né? Os dubladores também tiveram uma... Dubladores também tiveram esse problema e ainda estão tendo. Eu sigo o Guilherme Briggs, para quem conhece, eles têm um movimento forte na internet da dublagem viva, né? Eu trouxe um exemplo para vocês, essa série aqui que conta a tragédia do voo 447, do voo Rio-Paris, né, que está lá no Globoplay. É aquelas séries que não tem uma dublagem ativa, síncrona com o lábio, mas tem o cara falando e uma dublagem por cima, assim, tipo o History Channel, né? Então eles era uma dublagem simples, era pouca dublagem. Eles utilizaram para alguns atores que autorizaram, atores não, as pessoas que estavam no depoimento, né, em francês, né, no caso, eles com autorização de todo mundo, podemos usar o IA, fizeram com IA. Mas o sindicato lá da dublagem, eles estimaram que só com esse trabalho, que era pequeno, deixou de se contratar pelo menos 50 profissionais, direta e indiretamente. Estúdio de som, técnico de som, o dublador em si, diretor e por aí vai. Então imagina o que impacta isso em grandes produções, né? E a IA já faz o lip sync. A IA hoje já faz o lip sync, né? Essa aqui não era nem um caso de fazer, mas sem IA que tu pede para ela traduzir, ela não só usa a voz do próprio ator, como ela faz o lip sync certinho na língua que você quer. Então tem uma polêmica grande em cima desse tipo de tecnologia, tá? Eu ia comentar até antes lá sobre o quanto a tecnologia ela vem e toma conta sem a gente nem perceber. Quando chega algo novo, vocês lembram quando a gente era pequeno na escola e que os professores eles proibiam a gente usar calculadora para fazer conta né? Não pode usar calculadora. Você nunca vai ter uma calculadora na palma da sua mão o dia inteiro para você fazer conta de matemática. Você vai, né? A calculadora vai deixar as pessoas burras, vão deixar de aprender de fazer calculadora, né? Vão deixar de aprender de fazer conta na mão. Se eu pedir para qualquer um aqui calcular 147,13 dividido por 0 ponto alguma coisa, ninguém vai fazer na mão. Todo mundo puxa o celular e vai fazer na calculadora, entendeu? Entendeu? O tipo o que eu quero dizer que a IA ela vai chegar e vai ser normal. Tu vai usar sem nem perceber daqui a pouco. Você está usando no teu dia a dia, tá? Aqui eu quero deixar uma reflexão bem legal. Em 1973 foi publicado numa revista americana de ciências, uma revista científica, uma pesquisa de dois pesquisadores americanos que eles queriam entender qual que era o animal que tinha melhor eficiência em locomoção. Eles queriam entender, né, com menos esforço e mais eficiência.
E aí eles chegaram à conclusão, com os parâmetros deles, que eles colocaram na pesquisa, que o côndor era um animal que tinha melhor eficiência em locomoção, né? Ele consegue viajar longas distâncias com o menor esforço possível. Tá? O ser humano ficou nessa pesquisa entre as últimas posições, por incrível que pareça. Né? A gente normalmente corre numa barata, né? Se ela voar, então, é um desespero. E aí eles pegaram os mesmos dados, curioso com esse resultado, eles pegaram os mesmos dados e deram uma bicicleta para o homem. E imputaram os dados na pesquisa deles novamente. E aí, com a bicicleta, o ser humano passou em primeiro disparado, em eficiência de locomoção. Né? O que eu quero te dizer com isso? O ser humano é construtor de ferramenta. Naturalmente, nós somos construtores de ferramenta. Tá? A gente sempre construiu ferramenta para melhorar o nosso dia a dia, para melhorar a nossa produtividade. Desde a pedra lascada, que a gente fazia uma flecha de pedra com ponta para poder matar melhor o mamute lá, a gente constrói a bicicleta, a gente constrói o computador, e a inteligência artificial é só mais uma dessas ferramentas. Tá? Ela vai chegar e ela vai nos ajudar no dia a dia. A gente vai ter mais tempo, tipo, você não vai perder mais tempo calculando o 147, alguma coisa, sei lá, 5 minutos para fazer a conta, porque você faz na mão. Mas fazer análise de dados em empresas, fazer análise de resultado, trazer informação, conseguir isso, você deixa de perder tempo com esse tipo de trabalho, que hoje é moroso, hoje é chato, para ter outro tipo de tempo, para ser criativo, para pensar no teu produto, para pensar no teu dia a dia, para ter uma vida mais fácil, até com os teus familiares, porque eu não vou perder tanto tempo no trabalho gerando aquele relatório que eu levo uma semana para gerar, porque a inteligência artificial vai gerar para mim em poucos minutos, entendeu? Então, é isso que eu quero trazer, que nós não seremos substituídos pela IA, nós vamos ser substituídos por quem sabe usar a IA. Entendeu? Essa é a grande mensagem aqui. A gente tem hoje na internet, nas pessoas, se vocês pararem para pensar, a gente tem sempre dois cenários. O cenário, a galera que é pessimista e a galera que é mais otimista com IA. A galera que é pessimista, ela é muito contaminada pelos filmes, né, de ficção científica. Elas acham que a inteligência artificial vai dominar o planeta, daqui a pouco tem uma IA que toma consciência e vai fazer uma guerra contra a gente. Né? A galera que é revolta, lá, que eu citei lá atrás, são os pessimistas. Né? A IA vai roubar meu emprego, a IA vai o que eu vou fazer agora? Essa é a galera pessimista. Né? Eu sou mais da galera otimista, onde a gente vai usar a inteligência artificial para melhorar nosso dia a dia, e para ter tempo para a gente fazer outras coisas mais criativas, melhores, melhorar a qualidade de vida. Entendeu? Eu acho que essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês, dar uma ideia geral sobre o que é IA e ter essa visão do que a gente pode fazer com ela. Tá bom? Obrigado, pessoal. Perguntas, comentários, vocês fiquem à vontade. Meu contato está aí, inclusive. Isaac Asimov, exatamente. Meu e-mail está aqui, meu telefone está aqui. Quem quiser mandar um WhatsApp, quem quiser pedir qualquer coisa, vocês fiquem à vontade. À vontade, tá aí meus contatos, gente.